WhatsApp, tá? O link aí da gravação. Bom, informar que está sendo gravado. Informar aí que está sendo gravado. Bom, eu coloquei aí, ó, sólido de revolução ou corpos redondo, né? Nós temos o cilindro, né? O cone que nós estamos vendo agora. Falamos também do tronco do cilindro, né? Agora nós vamos falar do cone, né? Existe também o tronco do cone, né? Agora são alguns elementos. Aí tem o vídeo, vocês estão vendo o endereço aí, né? Do vídeo. Eu pediria que vocês, eu passei isso lá pelo zap de vocês, tá? Então depois procurem ver que tá interessante também para dar uma reforçada no que nós vamos falar aqui, tá? Bom, como nós falamos do cilindro, né? Lembrando que é um sólido também de revolução, né? Então bastava de um dos lados aí de um retângulo, né? Você girando aí, no caso do cilindro, né? Formava o cilindro. Aqui nós vamos pegar um triângulo retângulo, né? Ao girar, ele vai formar aí a figura espacial de um cone, tá? Por isso que é chamado de sólido de revolução, né? Então, todo cone reto pode ser definido como sendo sólido gerado pela rotação de um triângulo retângulo em torno de um dos eixos, né? Necessariamente não precisa ser esse, não. Podia ser esse aqui também, né? De qualquer forma, faria um cone um pouco mais baixo, né? Com um raio maior, né? Mas seria um cone também, tá? Vamos ver o próximo. Aqui nós temos o cone reto, né? Que o eixo aqui, né? Ele forma aí 90 graus aí com a base, né? E esse aqui é o cone oblíquo, né? Ou seja, ele tem uma inclinação, tá? Em relação à base aqui. Então, esse que está no centro é o eixo, aqui é o raio, né? O diâmetro, né? Seria toda a circunferência da base, o diâmetro é o dobro do raio, importante estar lembrando isso também. E o que está aqui, ó, do lado, é chamado geratriz do cone, tá? Pode ser aqui ou aqui, enfim, qualquer um deles aí, tá? Lateralmente falando, né? Então, nós vamos ter a área da base, indicado aqui por AB, né? Como πr ao quadrado, porque é uma circunferência que nós temos na base, tá? A área lateral é 2 vezes π raio ao quadrado, né? Que é o que está em volta aqui, né? Depois tem a planificação ali, a gente mostra até melhor. A área total seria a área lateral, né? Mais a base. Então, a área lateral é a área de um setor circular, né? De comprimento do arco 2 vezes π vezes raio, tá? E raio G, né? O comprimento aqui nós temos, né? Do raio, né? É 2 vezes π raio vezes o G, né? Dividido por 2 aqui. Então, esse 2 vai cancelar aí com esse 2π, e nós vamos ter πrg, tá? Como o comprimento, né, do arco aí. Portanto, a área externa ou total do cone, né, tem aqui, a área externa seria a área da base mais a área lateral. Então, a área da base que está em vermelho, a gente assinalou aqui com risquinho embaixo também, né? E a área lateral foi o que a gente colocou ali em cima, ó, πrg, tá? Nesse caso aqui, ou eu posso deixar do jeito que está mesmo, né? Π ao quadrado mais πrg, como seria, vamos dizer, a área total, né? Ou área externa, se preferir. Mas aqui, como o πr, né? πr está repetido aqui, eu posso colocar em evidência.
Então, hora que eu divido aqui por πr, né? πr ao quadrado, né? O raio ao quadrado é como se fosse raio vezes raio. Então, π raio vezes raio, né? Dividido por π vezes o raio, vai sobrar só o raio. E aqui, se eu divido esse πrg, né, por πr, né, que é o que está em evidência, vai sobrar o g. Então, pode ser também a fórmula, né, como πr, aí entre parênteses, r mais g, tá? Então, vamos para o próximo. Pessoal, alguma dúvida aí do que nós falamos lá no primeiro e aí no segundo slide aí? Tá? Depois nós tem um exercício bem simples ali no final, a gente vai comentar também, tá? Então, vamos aqui para o que é o último slide, né? Então, aqui está mostrando as geratrizes, né? Todos esses riscos que estão aqui, né? São geratrizes do cone, né? Aqui é uma planificação, né? Como se a gente cortasse ele e abrisse. Aqui ia ficar um semicírculo, né? Ou um pedaço, um setor da circunferência, né? Um setor, né? Que tem aqui, ó, 2 vezes π vezes raio, por quê? Porque ele contorna aqui toda a circunferência, né? O raio é o raio da base, né? Então, como ele contorna toda essa circunferência, esse comprimento aqui desse arco aqui, vamos chamar assim, né? Ou dessa seção, né? Desse corte aí, desse pedaço também, podemos falar da circunferência, né? Ele mede ali π 2 vezes π vezes raio. E aqui, né, nós temos a geratriz, né? Então, nós vamos ter aqui ainda, né? Aqui já é referente ao exercício, a fórmula do volume do cone, né? A gente pode, de certa forma, estabelecer um paralelo, né, com o volume da pirâmide, né? Que a gente tinha também lá 1/3 da área da base vezes a altura. Aqui também é 1/3 da área da base, né? Que a área da base é πr ao quadrado multiplicado pela altura. 1/3 pelo seguinte, né? Se a gente construísse aí, pode ser de papel mesmo, né? Um cilindro aqui que tivesse o mesmo raio desse aqui, tá? E a mesma altura, tá? E a gente virasse ao contrário aqui, né? Deixasse aqui sem aberto, né? Virasse ao contrário, né? Enchesse aqui, né? Vamos dizer, a altura aqui a gente calculou aqui embaixo, essa altura aqui é 8, né? Que seria a distância daqui até o centro aqui, né? E se a gente tivesse também um cilindro aí com o mesmo raio aqui da base, né? Em cima e embaixo, seria um cilindro... É um cilindro que não é inclinado, né? Não é oblíquo, né? É um cilindro reto, vamos chamar assim. Então, se eu enchesse isso aqui de areia inteiro, né? Como se fosse um copinho de sorvete aí, né? Que o cone é uma imagem que dá para a gente associar também a um copinho de sorvete. Se a gente enchesse isso aqui de areia e despejasse aqui no cone, ele ia caber 1/3 aqui da altura, né? A gente falou 8, mas vamos falar que ele tivesse 9 aqui, né, de altura. E o meu cilindro também, 9 centímetros de altura. Então, se eu enchesse aqui, né, o cone e despejasse aqui, a altura aqui da areia que estava dentro do cone ia ficar 3 centímetros, né? Uma forma da gente provar na prática, né, que comparando aí o volume do cone com o cilindro, ele é 1/3 do volume, tá? Então, vamos sempre lembrar isso, associar um pouco a fórmula também da pirâmide, né, que é um processo um pouco parecido aí. Bom, aqui, ó, esse exercício é bem simples, né? Aqui é uma forma que a gente vai mostrar que, nesse caso aqui, a gente usa o teorema de Pitágoras, né? Fala assim, ó, calcule a medida da altura de um cone reto, cuja geratriz mede 10, a geratriz é esse lado, ou poderia ser esse aqui também, né? Sendo 12 o diâmetro da base, ou seja, se eu medisse toda a extensão lá, né, é o dobro do raio, né? Bom,
aqui, na verdade, esse triângulo retângulo que forma aqui, ele é a metade do diâmetro, né? Ele vai se formar aqui no meio, né? Então, ele é metade, vamos dizer assim, seria a metade do diâmetro, tá? Então, por isso que a gente colocou aqui 6, né? Então, eu teria, vamos dizer, um triângulo retângulo, né? Que mede aqui 10, mede aqui na base, aqui embaixo, 6, né? Que é a metade do diâmetro. E eu preciso calcular o H. Então, eu tenho, na verdade, aqui é um triângulo retângulo, certo? Que tem aqui o ângulo reto, né? Cateto oposto à hipotenusa, esse lado maior aqui é a hipotenusa. Então, usando Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, soma dos catetos ao quadrado, né? A soma dos quadrados dos catetos, né? Então, esse quadrado aqui, né, o h ao quadrado, mais o 6 ao quadrado. Esse 6 ao quadrado é 36, eu passo para cá, que é subtraindo 10 ao quadrado, que é 100. Então, eu teria 100 menos 36, 100 menos 36, 64, h ao quadrado. Se h ao quadrado é 64, o h seria a raiz de 64, né? Aqui eu não preciso me preocupar com mais ou menos, né? Se eu estivesse lidando com números, né? Eu teria que colocar mais ou menos raiz de 64. Como é altura, ou perímetro, ou mesmo área, qualquer coisa assim, ou até volume, se fosse o caso, eu não tenho que estar me preocupando com medidas negativas, né? Então, essas medidas aí de comprimento, de área, é sempre positivo, né? Então, ó, o H é raiz de 64, raiz de 64 é 8, tá? Então, a altura desse cone nessas condições aí, né, eu posso aí determinar através do Teorema de Pitágoras. Bom, depois eu vou estar passando outros exercícios aí, relacionando ou não com o Teorema de Pitágoras. Vai ter alguns aí que pode estar pedindo, por exemplo, como a gente voltou aqui, né, pode estar pedindo aí a área lateral, né? A área lateral é dado por isso aqui, ó, πRG, tá? Pode pedir, às vezes, a área total, né? Ou pode pedir o volume, né? Ou pode pedir as três coisas, né? Pode ter um exercício que dá um cone em determinadas condições e pede para calcular área lateral, área da base, área total e volume, tá? Então, era isso que a gente precisaria estar aí passando para vocês hoje. Pessoal, tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação aí? Não deixem de ver o vídeo, viu? Porque tá ali uma atividade também que eu postei lá na tarefa, é para ver o vídeo, que é o mesmo vídeo que eu coloquei aí, tá? E pede para responder determinadas coisas lá. Muitas das informações que estão ali, vocês vão encontrar no vídeo também, né? Ou vão encontrar aqui mesmo nos slides, tá? Então, não deixem de fazer, não deixem de responder. Se vocês acharem